Graça e paz para você que está junto com a gente aqui nesse programa maravilhoso, abençoado, que é o programa A Redenção, que está só começando e é uma alegria para nós, através do programa, e junto com os ensinamentos de Santo Afonso, nos aproximar de Deus, não é? Vivemos um retiro espiritual e esta oração, através da bênção de Deus, nós temos a graça da companhia do Padre Frederico Ozanam. Ele que é missionário redentorista e tem nos ajudado bastante, não é mesmo? Padre, sua bênção, muito obrigada. Deus te abençoe, Caísa. Bênçãos de Deus também para você, meu querido irmão e irmã. É uma alegria tê-lo conosco aqui nesse momento de muita graça, de fé, de devoção, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e nós aprendemos a crescer na fé com o Santo Afonso de Ligório, ele que é o fundador dos missionários redentoristas, doutor da igreja, tem diversas obras, dentre elas as espirituais, e o destaque da nossa meditação durante esse tempo é a reflexão sobre o livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso tem diversos escritos, mais de 100 livros publicados escritos. E o tema específico nosso hoje é a agonia de Jesus no horto e o pedido de conforto ao Pai Eterno. E é confiando de que o Senhor escuta a nossa oração, de que o Senhor é que nos conduz, a graça dele que nos alcança, é que juntos nós também clamamos esse Espírito Santo de Deus que nos ajuda nessa meditação. E principalmente, prepara o nosso coração para acolhermos tudo que o Pai Eterno tem a nos dizer. Vem Espírito Santo de Deus. E na certeza do Espírito Santo de Deus que nos conduz, então vamos sim abrir a palavra do Senhor. Você já pegou a sua Bíblia? Se ainda não, pode pegá-la então e abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos de 36 a 46. Mateus 27, 36 a 46. E a palavra nos diz assim, ó. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o santuário e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que o ama. De fato, ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também o insultavam os 2 ladrões que foram crucificados com ele. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora 9. Pela hora 9, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer:
meu Deus, por que me abandonaste?" E Padre, essa leitura fala muito bem do pedido que o próprio Jesus fez a Deus Pai, né? Clamando aí ajuda, auxílio diante de tudo que ele estava vivendo. Isso, nós acabamos de ouvir esse trecho que traz o momento em que o Cristo é crucificado e o momento que antecede imediatamente a sua morte, né? O pedido feito ao Pai para que o livrasse desse momento, ou seja, por que Jesus, verbo feito carne, pede ao Pai essa ajuda? Esse trecho manifesta, sobretudo, a verdadeira dor enfrentada por Jesus, né? Ele não estava ali encenando, né? Não é um faz de conta. Ele era Deus, então ele não sentiu dor. Sentiu profundamente toda a dor no corpo e também na alma, né? Tanto é que ouvimos no trecho que foi lido o escárnio enfrentado por Jesus, toda a humilhação por ele sofrida. Então ele pede ao Pai que o livre daquela hora, ou seja, a sua humanidade clama ajuda, socorro, porque ele realmente sofre. Verdadeiramente ele é homem e Deus. Deus que se faz carne e vem morar entre nós. Então, esse texto que traz as atitudes humanas também diferentes. O Cristo que sofre tanto e da parte dos outros é pelos outros humilhado, é escarnecido, é criticado, sofre zombarias, além de toda a dor que antecede o momento da sua morte, todo o sofrimento enfrentado e suportado por ele. E da parte de apenas um pequeno público, ele encontra esse amparo, né? Poucos são os que permanecem de pé junto dele, ao pé da cruz, por assim dizer, né? Permanecem ali de fato e de verdade. Os outros, inclusive discípulos dele, o abandonam. Ele sofre, em outro trecho, a traição, ele sofre também a negação de Pedro. Outros tantos pulam fora no momento derradeiro da dificuldade, mas o Cristo permanece firme e vai até o fim, porque ele muito nos ama. Ou seja, para nos salvar e redimir, ele realmente oferta a sua vida na cruz. E realmente, verdadeiramente, pelo trecho que ouvimos, ele clama ao Pai, suplica ao Pai. Ele sente esse abandono, ou seja, na dor e no sofrimento, ele lida também com esta dificuldade, com esta angústia, com o sofrimento real e verdadeiro, mas vai até o fim, porque muito nos ama e é fiel ao Pai, mesmo se sentindo nesse momento completamente abandonado. E aí eu, ao ler, né, e meditando essa obra de Santo Afonso, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, fica muito claro, né, Padre? Assim, esse livro também poderia ser chamado A Grande Revelação do Amor de Deus por Nós, Sim, né? sim. Porque vai falando desse sofrimento que o Senhor teve, né? Ele sofreu por nós. E aí, ao mesmo tempo, nós vamos compreendendo o grandioso amor que Deus tem por passar por tudo isso. E esse trecho em especial que fala da agonia de Jesus no horto e o pedido de conforto ao Pai Eterno, vem falando de diversas situações e diversas humilhações, enfim, tormentos ali que o Senhor passou. E tem um trecho que diz aqui, ó, que Santo Afonso, né, diz: "Por que, meu Redentor? Já vos compreendo. Não foram tanto os sofrimentos da vossa paixão, quanto os pecados dos homens, entre estes os meus, que vos causaram então aquele grande temor da morte." Então pensar o quanto nós devemos, Padre, quando eu estava lendo, quanto nós devemos lutar neste mundo para agradar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com a nossa vida, a nossa história, porque o nosso pecado faz o coração de Deus sofrer. O tanto que ele sofreu lá no outro. Santo Afonso diz, não foi tanto o sofrimento da sua paixão, mas sim o pecado dos homens. A dor mais profunda, segundo Santo Afonso, é realmente essa, né? O Cristo que lida com o pecado, com a indiferença dos homens, né? E Santo Afonso traz aqui a finalidade pela qual Jesus se entregou na cruz. A entrega do Cristo, ela passa por isso que a Kaisa trouxe aqui, né? Para tirar o pecado do mundo e para não ver mais seu amado Pai ofendido, ele veio à terra e fez-se homem. E resolveu sofrer uma paixão
de uma morte tão dolorosa. Além de nos amar tanto, ele também manifesta esse extremo amor ao divino Pai Eterno, o seu amado Pai. Então, a razão mais sublime do suportar a dor e a dificuldade é essa entrega amorosa. E deste modo, Santo Afonso nos ensina a lidarmos também com as nossas mazelas, com os nossos sofrimentos e dificuldades, com paciência. Diz aqui Santo Afonso numa oração, né? Ele vai falando, trazendo a paixão de Nosso Senhor, os motivos pelos quais ele enfrentou essa entrega e essa dor, mas ele também, à medida em que escreve, não apenas narra a história da entrega radical de Jesus, mas ele vai fazendo orações ao longo do texto, trazendo exemplos de santos, e numa dessas orações ele fala assim: concedei-me, peço-vos o vosso amor, para que sofra com gosto, ou ao menos com paciência, o pouco que me é dado sofrer. Ou seja, diante de tanto sofrimento do Cristo por nós, o nosso sofrimento, comparado ao dele, parece pequeno. Então, Santo Afonso pede paciência. E nas tribulações que me sobrevierem, proponho dizer sempre: meu Jesus, eu abraço estes sofrimentos por vosso amor e os quero suportar para vos comprazer. Ou seja, o sofrimento bate à nossa porta. Nós podemos escolher vivê-los com muita angústia, com muito tormento e com muita raiva até, em alguns casos, ou viver colocando nas situações mais difíceis, a exemplo do Cristo que se entrega, o nosso amor. Creio, Senhor, mas aumentai em minha fé e dai-me a graça, a fortaleza para enfrentar com paciência as dificuldades que me sobrevierem. Ou seja, dar sentido também à dor, porque, em primeiro lugar, eu contemplo a entrega generosa de Cristo Jesus que nos ama. Então, com amor, tomar a cruz para seguir Jesus, né? Não se trata de procurar o sofrimento, né? Nós não somos pessoas que ficam procurando o sofrimento e aqui e acolá. Não é isso. Mas quando ele vier, como reagir? É essa a resposta que nos dá Santo Afonso no texto. Quando vier o sofrimento, como encarar, como lidar com ele? Tendo Cristo como o centro, a referência mais sublime e excelsa, e aquele que nos auxilia também a suportar o peso da nossa cruz. E o senhor falou do sofrimento, nós temos a concupiscência ao pecado, né? Uma tendência muito grande. E aqui Santo Afonso fala que um dos meios para consolar o coração de Deus é nos arrependendo. Então, quando também vamos colocar uma palavra assim bem popular, uma recaída, eu me entregar às minhas fragilidades, um meio para, vamos supor, usar a palavra, para apagar tudo isso ou dar a volta por cima, é me arrependendo. O arrependimento, ele é profundamente necessário, né? A gente, Santo Afonso traz em alguma parte do texto aqui que nós ainda continuamos a ofender nosso Senhor com os pecados que cometemos na atualidade. Ou seja, Sim. Quando eu contemplo a cena da entrega do Cristo, né, o Calvário, a sua morte, isso deve tocar o meu coração e provocar em mim algo efetivo, que é o arrependimento. Né? Não adianta pedir desculpas pelos meus pecados e faltas se eu não me arrependo verdadeiramente deles. É a condição primeira para ser alcançado pela misericórdia divina, para ser banhado no sangue preciosíssimo de Jesus, nosso Senhor, que é derramado na cruz e faz dela a árvore da vida. E para ajudar você e toda a sua família a viver, a fazer essa experiência, como o padre disse, ao meditar tudo isso que Jesus sofreu por nós, temos que gerar aí um arrependimento no nosso coração. Por isso, estamos com Redenção no dia a dia, proporcionando essa experiência, né, padre? Essa experiência concreta de respondermos ao amor de Deus. Isso. E aí, a sugestão para essa semana é a seguinte: continuamos contemplando a Via Sacra, os últimos passos de Cristo, nosso Senhor, até a sua entrega definitiva no madeiro sagrado. Então, a proposta é meditar a 10ª e a 11ª estação. A 10ª estação, para você recordar, é aquela na qual Jesus é despojado de suas vestes. E a 11ª, Jesus é pregado na cruz. Contemplar a Via Sacra faz muito bem à nossa vida, mas especialmente
A sugestão a partir do nosso programa de hoje é que você se concentre nessas duas cenas bíblicas da entrega de Jesus, nosso Senhor. E o nosso grande objetivo aqui no programa Redenção é contribuir para que você aí na sua casa, com a família ou sozinho, faça uma grande experiência com o amor de Deus e que esse amor transforme o seu coração. E eu tenho certeza, Padre, que com os escritos de Santo Afonso, com tudo que ele sugere aí para vivermos a oração, ele também tinha esse objetivo, levar a todos a experiência com Deus. Isso, o que ele mais queria não era apenas trazer, né, o que aconteceu da parte do Senhor, mas provocar em nós mudanças, né? Ou seja, que essa verdade revelada por Deus nos alcançasse verdadeiramente e produzisse em nós frutos e frutos bons para uma vida santa, feliz, abençoada e também para a maior glória de Deus. Isso. E aí, falando desses auxílios que Santo Afonso nos dá, nós não podemos deixar, Padre, de lembrar no programa de hoje das virtudes, inclusive a virtude que estamos meditando nesse mês, que são 3. São 3 as virtudes propostas por Santo Afonso: a paciência, a abnegação e o amor da cruz. É um destaque especial para a paciência no dia de hoje. Inclusive, gostaria de ler aqui 2 pequenas histórias que Santo Afonso traz sobre a paciência nas enfermidades. Como lidar com esta realidade de forma paciente. E Santo Afonso fala assim: há uma senhora piedosa que sofria violentas dores, deram uma vez para ela um crucifixo e a aconselharam que pedisse ao Senhor que a libertasse das suas dores. A isso ela respondeu: como podeis pretender que eu deseje descer da cruz, tendo nas mãos meu Salvador crucificado? Quero padecer de bom grado, por amor daquele que, por amor de mim, quis padecer dores muito maiores que as minhas. E foi igualmente isso o que disse uma vez o próprio Cristo a Santa Teresa, que estava doente, estava enferma, inclusive com grandes, terríveis dores. O Senhor apareceu para ela, coberto de chagas, e disse: contempla estas feridas, minha filha, nunca tuas dores serão tão grandes. E esse contemplar o Cristo ferido, chagado, machucado por amor, fez com que ela levasse adiante a sua dor, não de qualquer jeito, mas com coragem, com essa força bendita do alto que a fez, inclusive, vencer. Então, que a gente possa, ao contemplar estes exemplos, aprender a lidar também com as enfermidades e dores com muita paciência. Peçamos ao Senhor essa graça para a nossa vida, a graça da paciência, uma virtude tão necessária, especialmente em nossos tempos. Louvado seja nosso Deus por tantas coisas bonitas e importantes que nós estamos aprendendo juntos aqui no programa Redenção, não é? Que Santo Afonso interceda para que a experiência com Deus aconteça sempre em nossa vida. E aí, para lembrarmos aí de tudo que nós meditamos aqui no programa, nós deixamos sempre um pensamento de Santo Afonso de acordo com o tema. E o pensamento diz assim, o pensamento de hoje, ó: Jesus amabilíssimo, quis tomar sobre vós a nossa timidez, para nos conceder a vossa coragem no sofrer os trabalhos desta vida. Que o Senhor seja bendito para sempre por toda piedade e amor. Que nossos corações amem o Senhor o quanto Ele deseja e merece. E aí que cresçamos cada vez mais, não é, Padre? Nesse amor a Deus, nesse desejo de com a vida agradar a Deus. Com a própria vida, bem dizer a Deus, né? Agradá-lo, em tudo amar e servir o Senhor. E Santo Afonso, ele nos ensina que a santidade é precisamente isso. Ou seja, amar a Jesus, nosso Senhor. Amar o Cristo, que por nós se entregou, né? Nós contemplamos hoje a cena do Calvário, a crucificação do Senhor, e amando a Cristo, bendizendo o seu agir pela nossa salvação, obtermos dele também coragem. O Senhor nos encoraja para que a gente possa prosseguir a nossa vida
enfrentando os obstáculos, os desafios, as dificuldades, sem desanimar, não permitindo que o desânimo se apodere de nós. Contemplarmos o Senhor que se oferta generosamente, enfrenta as maiores dificuldades, maiores dores, para manifestar o quanto nos ama. Então, a proposta de Santo Afonso é que, ao contemplarmos essa graça sublime que nós não merecemos, mas recebemos, sejamos generosos também e amemos a Cristo, nosso Senhor, o Santíssimo Redentor de nossas vidas. E que a oração seja sempre o nosso auxílio. Por isso, como diz sempre o Padre Frederico, não desanime na oração, vamos perseverar, porque é importante, não é, Padre? Muito importante essa perseverança, Sim. porque a oração nos fortalece, nos sustenta. A gente sente ali o amparo de Deus e mesmo quando a gente está passando por dificuldades e não vemos os frutos, eles estão ali sendo formados e por isso nós somos chamados a perseverar, a permanecer no Senhor, porque Ele não nos desampara jamais. Então, é pedir a graça da paciência para suportarmos as nossas dificuldades e para também mudarmos aquilo que pode ser mudado, né? A gente não se trata de, como disse, ficar preso no sofrimento. Agora eu tenho que sofrer porque eu sofri. Não. Aquilo que pode ser mudado e alterado, que a gente realmente se empenhe para fazer isso acontecer. Agora, aquilo que não pode, que a gente tenha de Deus sempre a graça e a força para ir adiante, sem esmorecer, sem desanimar e, claro, para manifestar ao Senhor também a nossa gratidão, nosso reconhecimento diante do tanto que Ele fez por nós e o pouco e tão pouco que a Ele oferecemos em nossa vida, que a gente possa ser cada vez mais generosos em amar e servir. Amém. Ô Padre, se tiver alguém que está rezando com a gente e não tem o hábito de oração, aí está se perguntando, mas que oração eu devo fazer? Como que eu posso começar para ter esse hábito, para cultivar esse hábito da oração na minha vida? É importante começar com pouco, né? Não querer abraçar o mundo de imediato, né? Como aquela pessoa que se dispõe a praticar um exercício físico e de repente empolgada quer já pegar os maiores pesos, isso não vai funcionar, Não dá certo, né? Não dá certo. A pessoa não avança, ela vai logo desanimar. Então a oração também, ela pode ser comparada a isso, né? Começar com pouco, as orações que você já conhece e depois ir progredindo, paulatinamente ir aprofundando a sua experiência de fé. Temos aí a oração do Santo Terço, temos a devoção do se colocar diante do Santíssimo Sacramento, especialmente a oração das orações, que é a Santa Missa, né? Nós devemos procurá-la e rezá-la, especialmente aos domingos e nos dias santos de festa, participarmos da Santa Missa por completo. Então, que a gente possa ir aos poucos, né? Encontrar-se com Jesus na oração, falar do seu amor para com Ele, reconhecer o amor dEle, rezar as orações que você já conhece, Ave Maria, o Pai Nosso, o Creio e tantas outras, mas vá progredindo devagar, pedindo a graça de Deus e não deixando para depois essa tão especial ocasião de encontro com o Senhor pela oração. E é isso que nós vamos fazer agora e convidamos também você a rezar junto com a gente e unidos a Santo Afonso, Padre Frederico. Exatamente. Rezemos juntos então. Meu Senhor afligido, fazei que eu participe da dor que então sentistes pelos meus pecados. Eu os detesto no presente e uno este meu arrependimento ao pesar que sentistes no horto. O Salvador, não olheis para meus pecados, olhai para os sofrimentos que suportastes por mim. Jesus, sois meu amor e esperança. Eu vos amo com toda a minha alma e quero amar-vos sempre. Senhor, pelos merecimentos daquela angústia e tristeza que sofrestes no horto, dai-me fervor e coragem. Pelos merecimentos de vossa agonia, dai-me força para resistir a todas as tentações da carne. Dai-me a graça de me recomendar sempre a vós e de repetir sempre com Jesus, não o que eu quero, mas sim o que vós quereis. Não se faça a minha, mas sempre a vossa divina vontade. E que a Virgem Maria nos ajude nessa luta, não é, Padre? Que é diária.
Contemos sempre com a preciosa intercessão de nossa mãezinha, que por nós intercede, olha e deseja sempre o melhor, que é Jesus, o Santíssimo Redentor das nossas vidas. Então clamemos essa bênção para você que participa desse momento tão especial que é o programa Redenção, para nós que aqui estamos, para que possamos progredir, crescer na fé e no amor a Jesus e também aos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais um programa Redenção que vivemos com a graça do nosso Deus. E semana que vem tem mais, não é, Padre? E aguardamos você na semana que vem. Até mais.